comunicação. Vale a pena. Muito bom. Olá, nós estamos iniciando o programa Em Discussão com Vida e hoje o debate será sobre o Emílio Ribas. O Emílio Ribas pede socorro porque ele está sendo destruído pelo governo do estado, não recebe investimento, ele está sendo sucateado, degradado e precarizado. E para debater o tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia a doutora Mariana Martins Lago, que é médica infectologista do Instituto Emílio Ribas. Nós estamos recebendo aqui o doutor Éder Gatti, que também é médico lá do Emílio Ribas, mas também é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. E a Cleonice Ribeiro, profissional da saúde, ela é a presidenta do Sindisaúde, que é o Sindicato dos Profissionais da Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês, né? E antes de falar desse processo de precarização, de abandono do Emílio Ribas, eu gostaria que vocês falassem um pouco qual a importância, qual a função do Instituto Emílio Ribas para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Começo então com a doutora Mariana, que é médica, foi médica residente. Como que você vê qual a importância e qual a função do Emílio Ribas hoje para o Estado de São Paulo e para o Brasil? O Emílio Ribas, ele é pode-se dizer que ele é a melhor residência, é o sonho de qualquer pessoa que quer fazer infectologia, vai querer fazer no Instituto Emílio Ribas, que é o maior hospital de infectologia da América Latina, né? E ele foi criado em 1880, né, para ser uma casa de pessoas indigentes que continham varíola. E depois ele acabou se tornando um hospital para conter as epidemias pelo próprio estado de São Paulo. E desde então ele vem enfrentando várias epidemias, né? Mas a gente tem visto que nos últimos anos essas epidemias não têm sido tão presentes dentro do nosso hospital por conta do sucateamento mesmo do hospital, a falta de estrutura. Eu fiz residência lá, né, durante 3 anos e depois eu acabei fazendo concurso, eu sou funcionária lá do hospital. E a gente, o hospital tem uma filosofia que eu acredito que nenhum outro hospital tenha, né? Que é o acolhimento de qualquer pessoa, de acolher as pessoas excluídas, marginalizadas, que não têm chance de serem atendidas em outros hospitais. Então, a gente tem uma população bem frequente de LGBT, de transexuais, de moradores de áreas livres, de dependentes químicos, de refugiados, estrangeiros. Então, é um hospital realmente acolhedor, mas a gente tem tido uma dificuldade para poder acolher essas pessoas por conta de todos os problemas que a gente vem tendo nos últimos anos. E doutora Mariana, e ele acolhe também, do ponto de vista da residência, médicos de todo o Brasil, Exatamente. de várias regiões, pela importância que ele tem. É a maior residência de infectologia do Brasil, né? Forma entre 17 a 20 infectologistas por ano. Ah, tá. Doutor Éder, quais são as principais doenças que o Emílio Ribas combate ou ajuda a resolver no Estado de São Paulo e no Brasil? Ao longo de toda a sua história, o Emílio Ribas ele teve um protagonismo muito grande nas principais epidemias. Então, sempre que tinha um agravo de saúde pública que colocava a população em risco, era o Emílio Ribas que estava na vanguarda. No início do século XX, febre amarela, difteria, ao longo de todo o século XX, sarampo, coqueluche, era o Emílio Ribas que acolhia esse tipo de doença. Na década de 70, o município de São Paulo foi assolado por uma grande epidemia de doença meningocócica, de meningite. O Emílio Ribas, que tinha uma capacidade de menos de 200 leitos, chegou a ter 1.500 pessoas hospitalizadas. E depois, com os anos 80, com o início da AIDS, o Emílio Ribas virou a principal referência em intercorrências relacionadas ao HIV. Depois vieram as hepatites virais. Então, sempre que acontece um grande agravo, é o Emílio Ribas que tem protagonismo. E, recentemente, doenças infecciosas ganharam protagonismo novamente. A gente teve no final da década passada,
mais especificamente no ano de 2009, a pandemia de influenza H1N1, a gripe suína, e lá estava o Emílio Ribas como o primeiro serviço a receber os primeiros casos e estudar a epidemia. E recentemente nós tivemos a febre amarela, doença que desde a década de 40 o estado de São Paulo não tinha uma grande epidemia, a região metropolitana não tinha uma epidemia como teve agora. Nós tivemos em 2009 casos de febre amarela na região de Botucatu, 2008 e 2009, e agora tivemos na região metropolitana e o Emílio Ribas estava lá com protagonismo. E agora estamos correndo o risco de acontecer sarampo na Grande São Paulo. Existem casos confirmados no município de São Paulo, por exemplo, e certamente se acontecer de o sarampo voltar e ter uma grande epidemia, lá vai estar o Emílio Ribas para dar conta desse tipo de ocorrência. Então, mesmo passando por crise, o Emílio Ribas ele tem uma grande importância, porque as doenças, mesmo as doenças imunopreveníveis, aquelas que são prevenidas por vacinas, são doenças que estão voltando e o Emílio Ribas vai estar aí para acolher esse tipo de agravo. Agora que o nosso país passa por uma crise, nós teremos aí a reemergência de doenças relacionadas à pobreza. Certamente o Emílio Ribas vai ter uma grande importância nesse tipo de agravo, nesse tipo de doença. Então, o Emílio Ribas, ele precisa funcionar bem, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos em que a saúde pública vai ter uma demanda que certamente os hospitais, outros hospitais não darão conta. E o Emílio Ribas vai estar lá para responder. Então, doutor Éder, o Emílio Ribas trabalha com pesquisa, com formação e com atendimento ao público, é isso, né? Tem três funções importantes. Exatamente. Como o Emílio Ribas está sempre na vanguarda de epidemias, ele acaba tendo muito contato com coisas novas, situações novas. Então, ele tem muita oportunidade para pesquisa científica e entender a dinâmica de doenças infecciosas. O Emílio Ribas, ele tem uma residência médica pujante, são 60 médicos residentes. Nós formamos cerca de 20 médicos infectologistas por ano e recebemos médicos formados no país inteiro que vêm para o Emílio Ribas para se especializar. E, além disso, o hospital oferece uma assistência de muita qualidade. E ele é financiado com verba pública da Secretaria da Saúde, né? O Emílio Ribas ele é um hospital estadual. Todos os servidores que ali trabalham são pessoas concursadas, são pessoas que têm carreiras estaduais. E mesmo com toda a dificuldade que a gente tem ali, são servidores que dão sangue para fazer o hospital funcionar. Cleonice, você que é uma servidora do sistema de saúde, presidente de um sindicato importante, combativo da área aqui de São Paulo, você sabe que uma boa parte da saúde está terceirizada, né? Sim. E, no entanto, você vê que o Emílio Ribas oferece qualidade de ponta e é totalmente público, sem terceirização. Como que você vê a importância do Emílio Ribas? Olha, sendo público, Sim. com servidores concursados, servidores públicos, oferecendo qualidade na pesquisa, no atendimento. A gente vê o descaso que o governo trata a saúde pública, né? Os seus trabalhadores, essa área de pesquisa, os investimentos que não são bem colocados, né? Infelizmente, a gente vê a degradação que vem paulatinamente no investimento no RH, que não tem mão de obra, no investimento mesmo, quando você vê os residentes, que precisa também ter um bom investimento para que eles tenham, às vezes não tem insumos para poder dar um bom tratamento, às vezes medicamentos que faltam, na hora de fazer a pesquisa, um bom laboratório, então falta muita coisa. Uma reforma que vem se arrastando ao longo do tempo, que não é interminável, que não termina. Tudo isso se arrasta e isso é muito ruim, tanto para os trabalhadores. Precisamos mais leitos, lógico, precisamos atender. O Sindsaúde vem numa luta constante e quando a gente fala da saúde pública como um todo, não é só o Emílio Ribas. Olha, quem dera, eu acho que o Emílio Ribas a gente precisa lutar, porque, como o doutor Éder colocou aqui, muito bem colocado, essas doenças que já foram erradicadas há muito tempo, elas estão voltando.
E, infelizmente, a pobreza está crescendo, vem numa crescente muito grande aí. Ela é cada vez pior. Vai ser necessário o Emílio Ribas estar muito bem equipado para poder suprir essas necessidades, né? Mas o que a gente está vendo é que a grande maioria dos hospitais está vindo assim numa crescente, caindo aos pedaços, os hospitais. Não tem medicamento, a maioria dos trabalhadores estão adoecidos porque não tem condições mínimas de trabalho, não tem medicamentos, não tem, sabe? Estamos fazendo um dossiê da saúde que é para mostrar como é que está a situação de todos os hospitais do estado de São Paulo. Nós temos 47 equipamentos do estado de São Paulo que está caindo aos pedaços. E o Emílio Ribas está incluído nessa situação. Eu tenho acompanhado a sua luta, principalmente lá no IANSP, no que também está na mesma situação. Também que está na mesma situação, que é um hospital, né, que presta serviço para os servidores públicos do estado de São Paulo, que é bancado pelos servidores públicos. O senhor tem acompanhado, né, uma luta constante aí. Como é que está? Então, assim, o governo do estado tem um descaso total com a saúde pública do estado. Essa é a realidade dos trabalhadores e com a população, né? O descaso com a população. Essa é a realidade dos trabalhadores, da população, infelizmente. Doutora Mariana, nós realizamos aqui, e a senhora participou de uma grande audiência pública importante, e nós ouvimos relatos tenebrosos desse processo de precarização do Emílio Ribas, né? Da importância do Instituto, que vocês colocaram aqui, que o Brasil inteiro conhece, não só o Brasil, mas o mundo, a América Latina. O Instituto é realmente uma referência nessa área que vocês apresentaram, mas há um processo de degradação terrível que coloca em xeque, pode destruir todo esse trabalho acumulado. Então, nós queremos saber o que está acontecendo, quais são os principais entraves, né? Como que se dá esse processo de degradação, como que é a rotina, o dia a dia, o cotidiano para vocês, profissionais da saúde dentro, o trabalho de vocês dentro, como que isso atrapalha, né, esse processo de degradação. A Cleonice falou de uma reforma que começou em 2014, até hoje não foi terminada. A previsão da reforma já deveria ter sido terminada e ainda não foi, né? E provavelmente ainda levará 3 anos. Outra coisa que não foi mencionado, que eu acho que é bem importante mencionar, é sobre as doenças negligenciadas, né? Que são as doenças relacionadas com a pobreza. Seja a doença de Chagas, as leishmanioses, as doenças fúngicas, as verminoses, que são doenças relacionadas realmente com a falta de saneamento básico, com educação básica em saúde, com falta de educação. E o Emílio Ribas é a referência nacional nisso, né? Muitas pessoas vêm, por exemplo, do norte, do nordeste, ou até mesmo da região do sul, centro-oeste, para se tratar no Emílio Ribas, para fazer diagnóstico e receber tratamento adequado. E a gente tem tido dificuldade para poder tratar todas essas doenças, né? Por conta da falta de verbas, né? Falta de medicamentos. Por exemplo, tem ocasiões que a gente não tem nenhuma dipirona, que para mim é uma situação bem... é uma calamidade, né? E a gente tem tido, por exemplo, falta de antisséptico dentro de um hospital de infectologia. A gente tem condições insalubres de trabalho. O pronto-socorro, por exemplo, o chão está totalmente deteriorado, cheio de mofo, que até oferece risco aos nossos pacientes, que são pacientes que têm a imunidade baixa e podem até adquirir mais doenças relacionadas com isso, né? E todo o estresse relacionado a gente não ter recursos para poder tratar o paciente, né? E conseguir fazer um diagnóstico adequado e um tratamento adequado. Doutor Éder, e como que você vê, você que é um presidente do Sindicato dos Médicos, recebe muitas reclamações? Não, o que acontece no Emílio é que a crise que a gente vive ali, ela tem 2 focos. Um foco é inerente ao próprio hospital, outro está muito relacionado com a crise na saúde pública no estado de São Paulo. O que é interno e o que incomoda muito tanto quem trabalha lá quanto os pacientes é a questão da reforma. E é bom a gente situar essa reforma na história. A reforma ela iniciou em 2014. O secretário de Saúde era o Dr. Davi Wippe,
que já foi, inclusive, diretor do nosso hospital, isso no governo Geraldo Alckmin. Era uma obra ousada, uma vez que a obra ela mudaria completamente a estrutura do prédio principal, que é um prédio da década de 50, construiria uma nova torre e construiria um edifício garagem. O que aconteceu é que, e a obra tinha a previsão de terminar ano passado, certo? No ano de 2018, 2019. O que aconteceu é que o prédio garagem, que ia subir alguns andares, subiu apenas um andar, ou seja, uma laje garagem, né? O edifício novo subiu e está pronto, e a ala, o prédio principal, que seria reformado, ele está pela metade. Esse prédio é o principal, porque é ali que ficam as enfermarias, é ali que os pacientes ficam internados. Essa ala principal, ela está metade nova e metade velha. O que aconteceu é que o governador Geraldo Alckmin fez um corte financeiro que fez com que a obra ficasse mais lenta e chegou onde chegou, com atraso e pela metade. E o que acontece é que já se gastou 160 milhões de reais para o hospital estar na metade, uma obra que gera muito transtorno por conta de poeira, material de construção pelo caminho, alas que estão fechadas, leitos que estão fechados, e o hospital, ele agora, para terminar, vai levar mais aí 3 ou 4 anos, vai ser preciso fazer uma nova licitação, um gasto agora, um gasto que vai significar mais 40 milhões. E assim, é muito dinheiro sendo gasto para um retorno social muito aquém do que se esperava. Além disso, o hospital ele tinha um projeto bem ousado de ampliar o número de leitos após a obra. Ampliar o número de leitos de terapia intensiva, ou seja, a capacidade técnica do serviço vai aumentar. Mas aí fica uma dúvida para nós que trabalhamos lá. Como é que o governo vai pôr o hospital para funcionar? Só uma pergunta, hoje são quantos leitos? O hospital ele sempre teve uma capacidade que oscilou entre 150 e 200 leitos. Hoje ele está com 120 leitos. Por conta da reforma. Por conta da reforma, ou seja, tem leitos fechados por conta da reforma. Mesmo se o Estado abrisse os 150 leitos, a gente não teria condições de manter esses 150 leitos abertos por conta de falta de profissional. A outra coisa é que o governo fala que após a obra vai aumentar para 250 leitos, ou seja, mais do que dobrará o número de leitos. E aí fica a dúvida que a comunidade que trabalha no Emílio Ribas e os pacientes que dependem do serviço têm, que é como é que o governo vai fazer esses leitos funcionarem, sendo que o próprio governo não faz mais concurso público. E aí cobramos o governo com relação à resposta a esses questionamentos. Como é que o governo vai fazer o hospital funcionar? E não temos resposta. Não temos resposta. E aí começam a surgir as dúvidas. O governo vai terceirizar o Emílio Ribas? O governo vai descaracterizar o Emílio Ribas, transformando esse hospital num hospital geral e deixando de lado as doenças infecciosas? Nós não sabemos. Cobramos o governo e não tivemos resposta. Aí temos problemas relacionados à saúde pública do Estado, que isso está afetando o nosso dia a dia. O governo do Estado vem contingenciando recursos da saúde, não faz mais concursos públicos e por conta disso a gente vê todos os hospitais do Estado com problemas, vários serviços sendo perdidos e o Emílio Ribas sofre com isso. Sofre com isso principalmente com a falta de medicamentos, falta de insumos. A nossa patologia não está funcionando por falta de patologista, funciona muito mal, tem um médico só para fazer exame para o hospital inteiro. Então, assim, é reflexo da crise da saúde pública de todo o Estado que afeta o Emílio Ribas. Aí, Cleonice, você acha então que é um processo que caminha para a terceirização também, o que o governo pretende, se fosse na só verdade. A terceirização estaria bom, né? Mas daí perde a qualidade. Você que acompanha os outros hospitais, você tem sentido isso? Olha, a grande maioria dos hospitais públicos já estão trabalhando com OS. Né? Já estão, as OS já estão dentro dos hospitais. Mas essa pesquisa de ponta que o Emílio Ribas faz não pode ser terceirizada, né? Isso aqui. Sim, mas o OS não se empenharia tanto, porque isso tem um custo. E o OS trabalha com lucro também, enfim, tem outra concepção. Sim, com certeza. O que acontece? A gente tem visto isso mundialmente, né? Alguns investimentos
de fora, né, eles estão vindo o capital investindo, né, para pegar mesmo a saúde. Eles estão querendo acabar com o SUS. Essa que é a realidade, né? Eles não estão querendo investir no SUS. Essa que é a realidade. O SUS ele se mantém, mas não, o capital continua querendo lucro, não investimento. Como que se diz? As OS se mantêm, né? Mantém o lucro cada vez mais, né? Mas assim, o público cada vez menos, né? Porque é um fundo milionário, fundo da saúde, né? Sim, porque da saúde. O Estado é obrigado a investir no mínimo 12%, no mínimo, o município 15%. 15%. Então, isso vira uma mercadoria, né? Como na educação, como na Previdência agora, eles querem privatizar a Previdência, porque é um fundo bilionário que vai ser disponibilizado para os bancos e para as empresas privadas de Previdência. A mesma coisa, a saúde e mercadoria. Vendendo a saúde. Saúde e serviço, não um direito. O Doutor Saúde é um exemplo que está aí, né? Que a gente está vendo cada vez mais crescente na saúde. Agora, é uma coisa inaceitável ver as pesquisas, o Emílio Ribas sendo, né, vendido como se fosse uma mercadoria, como se, né, não fosse importante, não tivesse a importância que tem, né, e que as pessoas, quem está de fora, não entende, né, a importância que tem o Emílio Ribas. Qualquer terceirização na saúde é muito ruim. É muito grave. Agora, assim, no Emílio Ribas, falando especificamente do Emílio Ribas, primeiro, pior. Porque, assim, por exemplo, o Emílio Ribas hoje, e aí, assim, tem várias coisas no ar que o governo do estado precisa se posicionar. Por exemplo, vai fechar o Vital Brasil, Hospital Vital Brasil, no Butantã, que atende pacientes que sofrem acidente com animais peçonhentos. O governo do estado quer passar esse serviço para o Emílio Ribas. O Emílio Ribas está na condição que está. Vai receber esse serviço? Qual é o planejamento institucional para receber o Vital Brasil? Nós não sabemos. E vai terceirizar nessas condições, recebendo outro serviço? Outro exemplo, o Clemente Ferreira. Serviço especializado em tuberculose, fica na Consolação. Também é um serviço histórico de tuberculose, referência para tuberculose multiresistente. A gente já ouviu rumores de que esse serviço também seria fechado. Se isso acontecer, vai referenciar para o Emílio Ribas. Aí fica a pergunta, qual é o planejamento institucional do Emílio Ribas de receber esse serviço? E se for receber, vai terceirizar o Emílio Ribas? O governo Dória precisa dizer. Outra coisa, o CRT, que é o Centro de Referência em HIV e AIDS, que fica lá na Santa Cruz, é um serviço do Estado, ele tem unidades de hospitalização. Ele é um grande ambulatório, mas ele tem leitos e eles internam pacientes que sofrem consequências do HIV. Falam também, a gente ouve rumores de que a parte de hospitalização do CRT vai ser fechada e passada para o Emílio Ribas. Mais uma vez fica a pergunta, qual é o planejamento institucional do Emílio Ribas de receber esse serviço e vai terceirizar nessas condições? Então, assim, o Emílio Ribas, sem contar que temos a nossa residência médica. Como eu disse, são 20 médicos residentes por ano. Sempre que há terceirização de um serviço que tem residência médica, a qualidade do ensino cai e cai muito. Eu vou dar um exemplo. Hospital do Mandaqui, Hospital do Estado. O Hospital do Mandaqui tinha uma residência médica de anestesiologia. O que aconteceu? Antigamente ali eram médicos residentes que trabalhavam no serviço, eles recebiam a tutoria de médicos concursados. A equipe de anestésio foi terceirizada. Aí o que acontece? Vem uma empresa. A empresa traz médicos de fora. O Estado não tem qualquer controle sobre os profissionais que essas empresas trazem. Para começar, eles trazem com vínculos precários, provocando fraude trabalhista. Não tem vínculo de emprego esses profissionais. E muitas vezes traz... Né? Exatamente, faz pejotização dos médicos. Muitas vezes esses profissionais não têm a formação adequada para ensinar os médicos residentes. Aí o que acontece? Estava acontecendo de médicos em formação em anestesiologia de outros serviços indo trabalhar no Mandaqui sem ser anestesista ainda. Aí o que aconteceu? Teve que fechar a residência de anestesiologia do Mandaqui. O Emílio Ribas tem uma residência forte. Nós não podemos aceitar a terceirização da mão de obra, da atividade fim,
seja de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, porque além de piorar a qualidade da assistência, vai prejudicar a formação, que é inclusive um dos pilares da instituição Emílio Ribas. E com essa você também tem muita rotatividade de profissionais e das próprias OS, que às vezes são descredenciadas, perdem a licitação, assim, ó, hoje, aí você não cria uma memória, você não tem acúmulo de experiência dentro do hospital. Isso, de uma forma mais geral, pior ainda no Emílio Ribas. Mas, a doutora Mariana... O que a gente sente assim, é que hoje a grande complexidade, o governo tira a sua responsabilidade da grande complexidade pega esses... Né, o doutor consulta, que não tem responsabilidade nenhuma, joga lá para a população ir se virando ali. E um hospital como Emílio Ribas, que tem muita responsabilidade, que tem, né, a competência e responsabilidade de cuidar, deixa de lado, né? E joga lá. Então, tanto faz o pobre, como é pobre, deixa o pobre lá se virar de qualquer jeito, joga, porque é pobre, sabe? Então, tanto faz ser cuidado, bem cuidado ou mal cuidado, deixa morrer. É assim. Parece que não tem importância, sabe? Porque como é que a gente sempre cuidou? Existe o SUS, antigamente você passava por um posto de saúde, não é isso? O médico olhava, diagnosticava, encaminhava para o ambulatório, do ambulatório passava lá para ver se ele tinha uma doença, encaminhava, olha, manda lá para o Emílio Ribas porque ele está com uma doença tal, X, vai lá. Aí ele era tratado, né? Hoje não. Vai lá para o doutor consulta, olha, você tem doença tal. Se ele for diagnosticado, se ele tiver o dinheiro para pagar, tudo bem. Se ele não tiver, morre onde ele tiver que morrer. É assim. Então, não tem-se mais a responsabilidade. O Estado não quer mais ser responsável por ninguém. Essa que é a realidade. Então, tanto faz. O importante é o pobre ter dinheiro. Se ele tiver dinheiro, muito bem, ele é tratado. Se ele não tiver, que se dane. É isso. Infelizmente, desculpe se a gente fala chulamente, mas essa é a realidade que tá se vendo hoje, né? Na verdade, isso é uma afronta ao princípio do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Sim, mas infelizmente é isso que está acontecendo e as pessoas não caiu a ficha ainda, né? Agora, o que a gente vê, infelizmente, a gente vê na periferia. Se hoje, se você for na periferia, é muito pior. Você vai no hospital de Guaianazes, tá tudo terceirizado. Você vê lá tudo bonitinho, à frente do hospital, mas vai lá para dentro para você ver. Tá tudo fechado. As pessoas estão morrendo na porta do hospital. Essa é a realidade do hospital, sabe? Do todo dos hospitais. Então, o governo está se eximindo das suas responsabilidades e que se dane a população. Essa é a realidade do povo. Doutora Mariana, além dessa ameaça de terceirização do Emílio Ribas e além dessa precarização material, da estrutura, do equipamento do prédio, né, tem algo mais alarmante ainda, que é a falta de funcionários, falta de concurso público, porque o Emílio Ribas ele forma, né, pessoas, forma médicos nessa área, mas não contrata esses médicos. Então tem uma falta de funcionários, falta de concurso público para médicos e também para servidores em geral. É isso que está acontecendo? Nós já temos até leitos de UTI abertos, mas que a gente não pode utilizar porque a gente não tem recursos humanos para poder utilizar esses leitos, né? O Emílio Ribas também atende crianças, mas a gente também não tem pediatras para poder fazer o atendimento e a gente acaba refém de não ter realmente o enfermeiro, o nutricionista, uma equipe multidisciplinar para a gente poder tratar os pacientes, né? Não há substituição. Quando uma enfermeira se aposenta, ela não é substituída. Exatamente. E agora a gente vem tendo uma grande onda de aposentadorias. Por conta da reforma da Previdência, as pessoas com medo de... E além disso, o hospital... Ele tem esse perfil de acolhimento dos pacientes e a gente não tem leito para atendê-los, né?
Então, a gente recebe muito paciente de fora, seja de Franco da Rocha, Capão Redondo, de outros lugares, mas que não tem estrutura e que precisam de um atendimento mais especializado. O Emílio Ribas é um hospital quaternário, né? É um hospital super especializado e a gente não vem tendo atendimentos, não consegue dar esse atendimento de qualidade. Tem um atendimento do SUS de qualidade por conta da falta de recursos humanos. E além disso, da falta de recursos humanos por falta dos concursos públicos, a gente vem tendo muito adoecimento dos funcionários. Que tem excesso de trabalho? Exatamente, pela própria condição de trabalho, de situações estressantes, de condições insalubres para trabalhar. Agora, a colocação do Dr. Éder, se isso acontecer, tende a piorar a situação com a transferência dos serviços, do atendimento do Vital Brasil, do Sim. CTR, do Clemente Ferreira. Só vai sobrecarregar o hospital. Se vocês não conseguem entender... Se não houver um planejamento institucional. Exatamente. Eu acho que assim, hoje, nós temos ali um número escasso de profissionais, com diminuição de concursos públicos e aumento de aposentadoria. Mas o problema é que a gente vê uma certa campanha na sociedade brasileira de ataque ao funcionalismo público. Às vezes isso vem de personalidades públicas, de políticos, às vezes vem da própria imprensa, e às vezes a gente vê até os grandes gestores do nosso poder executivo. O próprio governador João Dória às vezes faz críticas abertas ao funcionalismo público, como se nós estivéssemos numa situação muito confortável do ponto de vista de salário e condições de trabalho. O que não é verdade. O funcionalismo público, ele tem aquele tipo de profissional que está em contato direto com a população. E aí eu coloco nós, que somos profissionais de saúde, que estamos ali em contato direto com o cidadão. Nós colocamos a mão nas pessoas, nós conversamos com as pessoas. Exatamente. Nós somos a interface do Estado frente às pessoas. Assim como, por exemplo, os profissionais da educação, eu coloco os professores nessas condições. Esse tipo de profissional está mal. A carreira está ruim, o salário pago pelo governo do Estado é péssimo, é muito inferior ao que outras carreiras públicas pagam, por exemplo. Nosso salário é menor do que, por exemplo, o que a Prefeitura de São Paulo paga, o que outras prefeituras pagam. É menos do que as organizações sociais pagam, é menos do que o setor privado paga. Então, assim, a carreira é muito ruim. No caso dos médicos, a gente está desde 2014 com a mesma carreira, sem mudança no salário. Isso com a inflação avançando sobre o nosso salário. E ainda por cima, temos que trabalhar nessas condições. Péssimo. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, o governador atacando o funcionalismo público, mas só que ele precisa entender que quem está na linha de frente, em contato com o povo, sofre com péssimos salários e péssimas condições de trabalho. Enquanto os verdadeiros marajás do funcionalismo público se escondem atrás da burocracia do Estado. Essas pessoas não estão em contato direto com o povo. Se tem que mexer com a previdência de alguém, é dessa casta. Agora, nós que estamos na linha de frente, não. E aí fica difícil, por exemplo, às vezes o governo do Estado até abre concurso público, os poucos que aconteceram nos últimos anos, não consegue preencher. Por exemplo, eu vi recentemente o próprio Hospital do Mandaqui, que eu disse anteriormente, não conseguiu contratar médicos para o pronto-socorro porque ninguém se interessava no processo seletivo que o Estado abria. Porque o salário é muito baixo para se submeter a condições de trabalho tão ruins impostas Qual o salário pelo base hoje de um médico do serviço O médico público? hoje, ele tem um salário base que está em torno de início de carreira, o salário base é de R$ 1.900. R$ 1.900. Nós recebemos uma gratificação que é variável. Para 20 horas, né? Para 20 horas. Isso porque é difícil encontrar médico 40 horas no Estado. R$ 1.800. A pessoa não sobrevive, né? Nós temos uma gratificação que nós chamamos de prêmio de produtividade médica, que é uma parte variável. Essa gratificação é que aumenta um pouco o nosso vencimento final, mas com os descontos e tudo mais, a gente fica ali com uns 4 a 5 mil reais. Mas não incorpora isso no salário base, né? Por exemplo, quando o governo Alckmin mudou a carreira do médico, aqueles médicos que estavam há 20, 30 anos, essa parte variável, esse pessoal não vai levar.
Tanto é que a mudança de carreira dos médicos, embora foi dita por aí pelo ex-governador Geraldo Alckmin que seria um grande avanço, melhoria de salário para os médicos, na verdade, ele simplesmente colocou os que estão há mais tempo no Estado numa situação muito complicada, porque essa parte variável do salário, essas pessoas não levarão, elas vão levar parte proporcional disso, o que é muito pouco. Então, assim, nós que estamos lá no Emílio Ribas, estamos lá porque assim, a gente acredita na instituição, nós gostamos da instituição, dá prazer trabalhar lá. Só que está ficando cada vez mais difícil e isso é intencional. O governo do Estado ele coloca o funcionário público no corner, ele quer que a gente saia mesmo para abrir espaço para terceirização. Se o serviço público hoje é ruim, é proposital. O governo do Estado faz isso de forma proposital, para a população ter a impressão de que o serviço público é ruim. E aí, assim, vamos curar a dor de cabeça cortando a cabeça, ou seja, acaba com o funcionalismo público e terceiriza. Infelizmente, às vezes a população compra esse discurso, só que a população precisa entender. Serviço público é essencial, ele ameniza o problema da pobreza do nosso país, das desigualdades que o nosso país tem. Então, precisamos investir no funcionalismo público, precisamos investir em serviços públicos. E se está ruim hoje, a culpa é sim dos nossos governantes. No caso de São Paulo, é culpa do governador João Dória e ele precisa melhorar os serviços públicos, porque se está ruim, a responsabilidade é dele. Eu só confirmando, eu estava falando com a Cleonice antes de começar o programa da database salarial, que não é cumprida já há muitos anos aqui no estado de São Paulo. Perguntei a ela, ele cumpriu com a saúde? Não cumpriu com a educação, não cumpriu com os servidores da segurança pública, do sistema prisional. E confirmando o que você falou em relação aos ataques aos servidores públicos, principalmente do ponto de vista salarial, o estado de São Paulo, ele não investe, não gasta nem o que seria o que nós chamamos de limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, ele investe pouco na valorização dos servidores públicos em geral. Você falou dos médicos, dos servidores da saúde. Eu sou professor, diretor de escola pública, conheço bem a realidade, é a mesma situação. Sim. Hoje o salário de um professor da rede estadual é inferior ao salário do piso nacional salarial. Um professor hoje, por 40 horas semanais, trabalhando o dia todo, ele não ganha R$ 2.557 no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Enquanto outros estados, principalmente do Nordeste, que são estados mais pobres, pagam acima até do piso nacional salarial. Então, a realidade do estado de São Paulo é sucateamento, degradação, né, é uma política deliberada que já vem sendo realizada há anos aqui no estado de São Paulo, desde 95, com Covas, Alckmin, Serra, para depois privatizar serviços públicos. A população precisa entender que o governo do estado de São Paulo, e aí assim, todos os governantes, eles maltratam o servidor público. E é este servidor que está pondo a mão nas pessoas. Exatamente. É profissional que está sendo criticado, massacrado, mal pago pelo governo do estado que está infundindo medicação na veia das pessoas. No caso da educação, são o governo maltrata o profissional que está educando os filhos das pessoas. Então, assim, precisamos que a população entenda que... E na saúde a gente lida com a doença, né? Exato, a gente lida com a vida, com a morte. A infectologia, né, das especialidades médicas é a que mais reflete os outros campos do funcionalismo público, né? Seja na questão da educação, seja educação em saúde, saneamento básico, e as outras questões todas refletem aí, gerando doenças infecciosas, né? Olha, nós já estamos praticamente terminando o nosso programa, mas eu quero dizer que a partir daquela audiência pública que nós realizamos, o nosso mandato já acionou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à reforma, fazer uma investigação daquela reforma, inclusive com indícios de superfaturamento e investigar a demora dela. E também a questão dos concursos públicos, a não contratação de servidores. E nós também requisitamos aqui a convocação do secretário de Saúde para ele explicar o que vai acontecer, o que está acontecendo com o Emílio Ribas. Ele será cobrado aqui na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Então foi muito importante, mais uma vez, os relatos que vocês fizeram, tanto lá como aqui. Hoje
fazendo para toda a população do estado de São Paulo que está acompanhando aqui a TV Alesp, que é uma TV pública que cumpre um papel importante de informação. A população tem que ser informada aqui no interior paulista, na Grande São Paulo, na capital, na Baixada Santista, do que vem acontecendo com esse instituto importante que é o Emílio Ribas, que é uma referência internacional na área de formação, de pesquisa, de atendimento ao público. Sem o trabalho de vocês, nós poderíamos estar aqui num processo muito difícil de generalização de doenças, né, por todo o estado e por todo o Brasil. Então, nós vamos continuar cobrando. Sei que vocês estão se movimentando muito, o Sindicato dos Médicos, o Sindicato dos Servidores, os servidores do hospital. E você, né, Mariana, tem um abaixo-assinado com milhares de assinaturas. Você pode falar um pouco para a gente ir já finalizando o nosso programa? Existe uma plataforma, né, que é uma organização não governamental, que se chama Change. E eu fiz um abaixo-assinado para que a sociedade civil saiba das condições precárias que a gente vem enfrentando, para que a gente possa acumular assinaturas para levar para o governador João Dória, para que ele possa dar uma resposta para a gente sobre quais são o planejamento para o hospital e que possa aí terminar essa reforma ou adotar outra medida, seja fazer concursos públicos para que a gente tenha RH para poder tocar o hospital para frente, porque a gente tem aí várias demandas, né? Não é só daqui da cidade de São Paulo, mas de todo o estado e de outros estados também, além da questão da pesquisa, do ensino, e a sociedade civil precisa estar ciente do que está acontecendo, assim como está acontecendo também em outros estados, todo esse sucateamento do SUS, né? De todos os princípios do SUS. Agora a gente tem em torno de 250 mil assinaturas, mas a gente está contando que tenham mais, que a sociedade civil aí possa se mobilizar e espero que nos ajudem. Qual que é mesmo o endereço? Só repetindo o endereço. O endereço é o Change, change.org, já consegue entrar, e aí digitando lá Emílio Ribas já aparece o abaixo-assinado. Nossa, então é importante que o telespectador ajude, participe desse movimento. Não precisa preencher nada, é só dar um clique lá e pronto. 250 mil pessoas que entendem da importância que o Emílio Ribas tem. Ou seja, os questionamentos não vêm só de dentro do hospital, é a sociedade inteira que briga pelo Emílio Ribas. Com certeza. Aí, Éder e Cleonice, nós estamos preocupados porque a máquina da privataria tucana está ligada no estado de São Paulo agora com o governo Dória a todo vapor. Vários projetos foram apresentados aqui na Assembleia Legislativa, privatizando vários serviços públicos, equipamentos públicos, empresas estatais já foram privatizadas agora, nesse primeiro semestre, a Implaza, enfim, o Jardim Zoológico foi privatizado, o Jardim Botânico, que também é um centro de pesquisa, tem grandes pesquisadores no Jardim Botânico, ele foi privatizado, o ginásio do Ibirapuera, todo aquele complexo esportivo foi privatizado, com projetos aprovados aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Nós votamos contra, logicamente, obstruímos, mas o governo tem maioria e nós estamos agora recorrendo à justiça, entrando com a DIN contra as leis sancionadas pelo Dória, privatizando esses espaços públicos. Ele está privatizando os presídios do estado de São Paulo, serão privatizados, ele já vai abrir licitação, edital, nesse sentido. As rodovias, mais 1.200 quilômetros de rodovias serão entregues para as concessionárias, né, pegando toda a região de Piracicaba até Panorama. Então é o que nós chamamos de privataria, né? A farra das privatizações, que chega também na área da saúde. Então, o momento de resistência é um movimento para privatizar as universidades públicas aqui, estaduais. Tem até uma CPI aqui, que foi criada pela base do governo justamente com esse objetivo, né, de cobrar mensalidades e preparar uma privatização da USP, da Unesp, da Unicamp, do Centro Paula Souza, né, que é composto pelas ETECs e FATECs, enfim, há toda essa movimentação. Mas nós temos que lutar contra isso. Sim. E o trabalho de vocês é muito importante. E a mobilização também contem com o nosso total apoio aqui na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que com o programa de hoje a população entendeu melhor e a população tem que se engajar nesse movimento contra o sucateamento, a precarização do Emílio Ribas, né? O Emílio Ribas pede socorro. Muito obrigado pela participação de vocês.
E parabéns pelo trabalho desenvolvido no Emílio Ribas. Lembrando que a nossa população dentro do hospital são as pessoas mais necessitadas, né? São de classe mais baixa. Eu que gostaria de agradecer, Janás, você sempre tem nos ajudado muito, né? E assim, nós somos firmes na luta aí e não vamos deixar a peteca cair, não. Vamos para cima desse governo. Com certeza. Com SUS de qualidade. E com a ajuda da população agora que vai se engajar, inclusive no abaixo-assinado. Com certeza. Doutora Mariana. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Emílio Ribas pede socorro. Vale a pena. Uma situação.